Glória a Deus. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que está em casa também pode acompanhar comigo. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Enquanto isso, as criancinhas podem sair. Êxodo, capítulo 3. Amém? Êxodo, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Vamos esperar um pouco mais. Você que está em casa também acompanha conosco. Acompanha aí a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Moisés cuidava das ovelhas de Jetro e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que a sarça estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa estranha, por que será que a sarça não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque ela é verdade, vida e tem a orientação para a nossa caminhada. Pedimos que nessa noite tu venhas ministrar ao coração de cada um dos irmãos, tantos que estão aqui como estão em diversos lugares aonde essa palavra tem chegado. Fala de forma sobrenatural e exalta o teu nome para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a história de Moisés foi um milagre desde quando ele nasceu. A Bíblia nos diz que no período em que Moisés nasceu, Faraó, vendo que os filhos de Israel estavam se multiplicando, e a fim de não se tornar mais poderoso do que os egípcios, um povo mais poderoso do que os egípcios, ele orientou as parteiras que sempre que um hebreu, uma hebreia desse à luz e fosse do sexo masculino, esse deveria morrer. As mulheres, por temerem a Deus, resolveram não obedecer à orientação de Faraó. Mas mesmo assim ele continuou com seu intento. E aí ele resolveu que todos os filhos que nascessem seriam lançados no rio. E todas as filhas guardadas. E assim se deu. Moisés foi lançado no rio. E naquela ocasião a filha de Faraó estava tomando banho. Foi lançado dentro de um cesto, porque a sua mãe guardara-o por muito tempo e já não conseguia mais escondê-lo, até que ela resolveu lançá-la no rio, mas claro que protegido, e Deus fez um milagre, porque a própria filha de Faraó encontrou Moisés, se agradou da criança e resolveu criá-lo como filho.
adotá-lo. E o outro milagre que aconteceu é que a pessoa escolhida para cuidar da criança foi a própria mãe de Moisés. E ela ainda foi assalariada por isso. Moisés passou a viver depois que ele cresceu, desmamou, ele passou a viver, foi criado na corte pela filha de Faraó. E Deus tinha um chamado na vida deste homem, na vida de Moisés, desde o início da sua vida. Desde quando ele iniciou a sua caminhada, Deus estava aguardando, porque Deus tinha levantado Moisés como um libertador no meio do povo. Em determinada ocasião, Moisés presenciou um dos hebreus sendo maltratado pelos egípcios, e ele se levantou para proteger o hebreu e o egípcio acabou perdendo a vida, e ele foi caçado. Depois disso, depois que se descobriu, ele seria penalizado e talvez receberia como sentença até a morte. Ele fugiu. Passou 40 anos na casa do seu sogro. E a Bíblia diz que em determinado dia se casou. E a Bíblia diz, ele resolveu, o texto de Moisés, ele estava no Egito vivendo em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. E um determinado dia, ao sair para as suas responsabilidades diárias, ele se deparou com a situação inusitada. Uma árvore estava queimando, todavia a mesma não se consumia. Pode isso acontecer? Uma árvore começar a pegar fogo, mas não se acaba. Continua ali. O arbusto estava pegando fogo, mas não era consumido. Moisés se aproximou. E o texto sagrado diz que Deus bradou, Moisés. Mas o Senhor não falou só uma vez com Moisés. Deus falou de novo, Moisés. Deus chamou Moisés 2 vezes, a fim de que ele estivesse atento. Às vezes Deus também está nos chamando. Deus chamou Samuel 3 vezes até que ele entendeu que era Deus. Nós precisamos também compreender a voz de Deus. Deus está nos chamando todos os dias, a fim de experimentarmos algo novo que Ele tem preparado para a nossa vida. Mas precisamos estar atento a quem nós temos dado ouvidos, para que assim venhamos a seguir a direção correta. Moisés se deparou com o inusitado e Deus disse, Moisés, é possível que Moisés não estivesse bem atento àquela voz. E Deus falou de novo, Moisés! E ele entendeu que Deus estava falando com ele. E disse o Senhor, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que você está é uma terra santa. Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Mas por que Deus mandou Moisés tirar essa sandália dos pés? Queridos, naquela época haviam templos sagrados e muitas construções eram erguidas para fins especiais. E a atitude de tirar as sandálias era um costume que assegurava que os locais eram sagrados, palácios. E muitas vezes para que esses lugares não fossem contaminados. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés que ali não era um lugar comum. Que ali não era um lugar qualquer. O lugar onde a sarça estava ardendo, onde a árvore estava pegando fogo, havia um limite no qual Moisés não poderia se apresentar calçado. Deus estava dizendo, você tem que tirar as sandálias dos teus pés para se aproximar da sarça. Você precisa verdadeiramente se purificar para se apresentar diante da minha presença. Moisés não estava em um lugar qualquer, mas sim um lugar santificado pelo Senhor. E isso nos chama a atenção para uma questão muito importante. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós estamos vivendo em uma fase de modismos, em que muitas vezes se mistura o santo com o profano,
E as pessoas estão achando que tudo é normal, porque vivemos dentro de uma esfera de relativismo, em que tudo é relativo, em que tudo é normal, em que eu posso fazer qualquer coisa, mas por quê? Porque na verdade, querido, Deus aceita tudo. Moisés entendeu que aquele lugar era um lugar de tirar as sandálias dos pés. Moisés entendeu e Deus estava dizendo a ele: como homens e mulheres de Deus, nós fomos chamados por Deus para entender que nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Deus nos chamou como estamos, como estávamos. Muitos com a vida despedaçada, destruída, acabada. Muitos que não valiam nada para a sociedade. E Deus nos chamou desse jeito, como homens e mulheres que estavam totalmente entregues aos vícios, que estavam totalmente entregues ao mundo, à prostituição, à lascívia, a tudo aquilo que não presta. E Deus nos chamou assim. Mas Ele não deseja que venhamos a continuar com a mesma vida de outrora. O homem que foi chamado por Deus, ele foi chamado para uma perspectiva de nova vida, para uma perspectiva de uma nova caminhada. Querido, a bagagem que muitas vezes trouxemos do mundo precisa ser lançada de lado, precisa ser deixada de lado. Caso contrário, a vida cristã vai se conduzir dentro de prejuízos e mais prejuízos. Para entrarmos na presença de Deus, nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta dele. Para entrarmos na presença de Deus e para experimentarmos a glória do Senhor, nós precisamos deixar de lado tudo o que nos afasta dele. Muitas vezes é preciso deixar a mentira, a altivez, muitas vezes é preciso deixar a autossuficiência, muitas vezes é preciso deixar os velhos costumes, muitas vezes é preciso deixar de lado a ira, a discórdia, a revolta. Só há mudança de vida quando deixamos as velhas práticas de lado. Apocalipse 1:8. O próprio Senhor nos aconselha: eu aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça vergonha da nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. É a palavra de Deus, é a orientação do Senhor. Queridos, nós não podemos entrar na presença de Deus sem uma mente sã, sem os olhos purificados, sem a vida restaurada, sem uma nova roupagem. Deus quer nos dar uma nova roupagem, nós precisamos nos vestir com essa roupagem da presença de Deus. Moisés teve que tirar as sandálias para entrar na presença de Deus, assim também devemos tirar as nossas sandálias, devemos nos despojar de todo o peso, de todo o sentimento negativo, de todo o sentimento de altivez, de toda a falta de perdão, de tudo aquilo que nos afasta da glória de Deus, porque não há como alguém entrar na presença do Senhor sem ter que se desfazer de certas mazelas que muitas vezes corrói a caminhada espiritual. E Deus estava chamando. Muitas vezes nós teremos que tirar a indiferença para com Deus. Muitas vezes vamos ter que tirar a altivez. Tem pessoas que às vezes por poucas coisas se tornam altivos. E a altivez afasta e desagrada o coração de Deus. As conquistas da vida, elas precisam ser celebradas diante da presença do Senhor. Aquilo que eu alcanço precisa ser celebrado diante da presença do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos lábios e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela tua providência, muito obrigado, Senhor, porque isso é dom de Deus, é milagre de Deus, é resposta de Deus, e assim nós entraremos na presença de Deus de uma forma diferenciada. Atitudes de murmuração, até mesmo comportamentos inadequados, precisam ser retirados.
Querido, nesse período de pandemia, mudamos um pouco a nossa rotina. Eu tenho certeza que isso aconteceu com muitos dos irmãos aqui. Quantos, quando não chegavam em casa, e ainda hoje continua assim, chegam em casa, você tem que higienizar os sapatos, não é isso? Tem que colocar álcool, tem que colocar água sanitária, não é isso? Foi um costume, eu não sei, mas a grande maioria das pessoas, e a orientação era, quando você chegar em casa, você higienize os seus sapatos. Por quê? Para que você não levasse o vírus, a contaminação do vírus para dentro da sua casa. Na caminhada cristã, nós precisamos passar por um processo de higienização espiritual, a fim de não contaminarmos a nossa vida, e a partir daí passarmos por um processo de frieza e distanciamento de Deus. O problema, querida, é que nem todo mundo está disposto a passar por esse momento de higienização espiritual. Nós vamos colhendo, nós vamos assimilando muitas vezes tudo que está lá fora, e essas coisas elas vão passando a fazer parte da nossa vida. É hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois. E muitas vezes nos perguntamos, mas por que esse sentimento está no meu coração? Por que, pastor, muitas vezes eu tinha sede de estar na casa do Senhor, eu tinha sede de trabalhar para Jesus, eu tinha sede de evangelizar, eu tinha sede de orar, de buscar a palavra, mas hoje é uma dureza tão grande, às vezes eu não consigo, eu tento orar e quando dá 2 minutos eu já estou cansado. Querido, talvez é porque você precisa fazer uma higienização espiritual. O tempo foi passando, e você vê que agora nós estamos passando por um processo. No final do ano as pessoas relaxaram um pouco. O que aconteceu? Contaminação para todos os lados. E o que nós estamos tendo que fazer agora? Nos resguardar de novo. Do mesmo jeito, é na vida espiritual. As pessoas elas vão caminhando. Assim acontece em relação à atitude espiritual. Relacionamento para com Deus. Quantos no início da caminhada tinham uma atitude de reverência, de zelo pelas questões espirituais, mas a maneira que o tempo foi passando começou a relaxar. A normalidade, tudo é normal. Tudo é aceitável. E de repente, a pessoa diz, mas por que eu estou assim? Por que a minha vida, ela não está diferente espiritualmente? Porque, querido, nós começamos a entrar na presença de Deus sem tirar as sandálias dos pés. Começamos a entrar na presença de Deus e isso se tornou, na verdade, uma atitude irreverente. Deus estava chamando Moisés à reverência. Deus estava chamando Moisés a entender que aquele lugar era um lugar diferente. A presença de Deus não é um lugar para infantilidade espiritual. A presença de Deus não é um lugar para imaturidade espiritual. A presença de Deus não é um lugar para estarmos simplesmente achando que podemos viver um faz de conta. Porque, querido, não é Deus que vai sofrer com isso, somos nós. Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem perdoar e dizem, mas Deus está comigo. Não vai mudar, a tua vida não vai avançar se você não resolver tomar uma atitude. Tem pessoas que passam a vida inteira cheio de problemas, mas porque são áreas da sua vida que ainda não foram tratadas pelo Senhor. E não deixa Deus tratar, não deixa Deus agir. Continua vivendo na mesma caminhada de outrora, e o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo convence, mas muitas vezes a pessoa não tem atitude de mudar de direção. Deus chamou Moisés para que ele entrasse no lugar, e naquele lugar ele experimentasse algo diferente, porque aquele lugar era um lugar consagrado pelo Senhor. Se queremos experimentar o poder de Deus em nossa vida, nós teremos que tirar as sandálias dos pés. Só experimenta o melhor de Deus quem está disposto a obedecer a Ele.
Só experimenta a graça de Deus quem está disposto a se submeter à sua vontade. Muitas pessoas querem tudo de Deus, mas ainda não compreenderam que na caminhada cristã, o tudo é a presença de Deus na nossa vida. Eu vou repetir, muitas pessoas querem tudo de Deus. Deus, me dá isso. Olha, Deus vai te fazer alcançar isso, aquilo. E as pessoas estão buscando, correndo atrás, e vamos lá. E a palavra é positiva, e eu vou crescer, e eu vou avançar. Mas, querido, o tudo que você precisa é Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo, porque ela é o diferencial na vida do cristão, na vida daquele que ama o Senhor e que anda na sua presença. Nos tornamos completos não quando adquirimos tudo aquilo que almejamos no mundo físico, e sim quando experimentamos a manifestação da glória de Deus em nossa vida. É quando adentramos o mundo espiritual. Deus estava chamando Moisés a adentrar o mundo espiritual. Deus estava chamando a Moisés a deixar de lado a normalidade na qual ele estava vivendo. 40 anos, vivendo ali, dentro de uma normalidade. Deus disse, está na hora de mudar a história da tua vida. Está na hora de te levantar como um líder. Está na hora de te levantar como um novo homem diante da minha presença. Outra coisa que nós podemos aqui destacar nesse texto é que a ação de Deus na sarça nos mostra que há uma manifestação incompreensível de Deus diante da visão humana. Há uma ação incompreensível, uma manifestação incompreensível de Deus diante da visão humana. Para Moisés, queridos, era uma situação fora do normal. Uma árvore começar a pegar fogo e não se consumir. Tal fato moveu o coração de Moisés. Isto nos leva a entender que o poder de Deus ultrapassa os limites da compreensão humana. É isso. Às vezes nós não compreendemos determinadas situações em relação à ação de Deus na nossa vida. É possível, queridos irmãos, que venhamos a nos deparar com a ação de Deus em nossa vida e muitas vezes não venhamos compreender. Deus está fazendo, e muitas vezes, mas Senhor, só depois nós venhamos a compreender, foi Deus que fez isso, foi Deus que realizou aquilo, foi Deus que agiu assim, foi Deus que agiu dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, quando na estrada de Damasco, ele foi tomado por uma visitação de Deus, e após aquele momento, a sua vida mudou radicalmente. Estava ali perseguindo os cristãos, estava ali tentando tirar a vida de muitos que falavam de Jesus, e resolveu tomar uma carta, uma autorização para perseguir ainda mais. E no caminho de Damasco, quando ele estava seguindo, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. E ele viu a glória de Deus. Ele viu a manifestação da glória de Deus. É incompreensível a visão humana. Há um texto que diz que alguns chegaram a ouvir o barulho, mas não chegaram a ver. Mas Paulo viu a manifestação de Deus, era incompreensível. Existem situações da nossa vida que muitas vezes nós não vamos compreender, mas Deus vai se revelar a nós através delas. Deus vai se revelar. Eu me lembro de uma pessoa que ele rejeitava o Senhor. E um dia ele teve um sonho espiritual pesado. E depois daquele momento ele resolveu entregar a sua vida para Jesus e seguiu fielmente até o último dia da sua vida. Seguiu fielmente ao Senhor. Então, queridos, existem momentos na nossa caminhada e vai existir situações que você vai se deparar com uma ação de Deus, você vai dizer assim, que eu não estou bem entendendo. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 1, 27, 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não somos nós, é Deus em nós. É possível que muitas vezes Deus pegue você
e use como um instrumento dentro da tua família, ou até mesmo uma criança. Mas você precisa estar de prontidão diante da presença do Senhor. Você precisa entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que a resposta de Deus, ela vai vir quando nós nos colocamos diante dele, quando nós nos colocamos diante da sua presença. Deus estava ali chamando Moisés através do sobrenatural. Ele não compreendia, a sarça estava queimando, a árvore estava queimando, ele não compreendia, mas Deus estava se revelando a ele. Assim também Deus se revela a todos aqueles que com um coração intenso e incansável se colocam diante da sua presença. É possível que você esteja orando, que você esteja buscando, é possível que você não esteja fazendo coisa alguma, é possível que você não esteja envolvido no mundo espiritual, e mesmo assim, Deus se revelará a você, porque Ele tem te chamado para uma vida transformada, para uma vida nova e para uma vida renovada pelo seu Espírito. Às vezes o Senhor faz assim, às vezes o Senhor realiza dessa forma. Muitas vezes Deus nos surpreende, porque na verdade, o propósito de Deus é sempre nos alcançar. O propósito de Deus é sempre nos chamar. Como eu disse, Paulo era um homem que estava perseguindo o povo de Deus. E, na verdade, Deus encontrou Paulo e o transformou num homem cheio da graça e da unção, que fez o diferencial no meio da sua geração. Outra questão que podemos pontuar no texto bíblico é que na sarça Deus desafia Moisés. Diga, na sarça, Deus desafia Moisés. Deus desafiou Moisés. Moisés permaneceu 40 anos como guardador dos rebanhos do seu sogro. Estava lá vivendo na rotina. Estava lá vivendo na sua caminhada comum. Agora Deus o chama como libertador do povo de Israel. Moisés passou todo aquele tempo como servo fiel em Midian. E Deus estava preparando para uma grande responsabilidade, uma responsabilidade espiritual. Queridos, tem um comentário bíblico, um comentarista bíblico, que ele diz o seguinte, ele faz a seguinte observação em relação à sarça. O fogo não estava em um cedro alto e majestoso, mas em um arbusto com espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas do mundo, assim como Moisés, que naquele momento era apenas um simples idoso fracassado, um pastor de ovelhas no deserto. Foi a esse homem que Deus chamou, foi a esse homem que Deus capacitou. E da mesma forma Ele chama ainda hoje. Moisés foi sendo lapidado pelo Senhor. O arbusto estava ali pegando fogo, e Deus chamou a este homem, que talvez achava, a minha vida já chegou aqui ao fim. Não tem mais propósito para mim. Não tem mais propósito de Deus para a minha vida. Quantos anos de cristão você tem? Ou quantos anos de vida você tem? Será que você é capaz de pensar que Deus pode estar chamando você também a fazer a sua vontade, a cumprir o seu propósito? E aí eu não estou dizendo que Deus está te chamando para ser um pastor, ou ser um Moisés. Muitas vezes Deus vai nos chamar nas áreas que Ele nos aperfeiçoou, para glorificar o seu nome. Muitas vezes Deus vai nos chamar nas oportunidades que só nós temos de falar dele. É no trabalho, é no meio da família. Muitas vezes Deus vai fazer assim. Moisés foi sendo lapidado pelo Senhor e Deus estava tirando os espinhos para que através da sua vida ele manifestasse o propósito de realizar maravilhas, a fim de que Faraó pudesse ver a grandeza do Senhor. Na caminhada cristã, muitas vezes, passamos por um processo de lapidação. Você vai passar muitas vezes por um processo de lapidação a fim de que Deus venha o aperfeiçoar.
A ação de Deus acontece somente a fim de nos mostrar, de nos chamar para o trabalho. Seja ele ministerial ou seja ele um trabalho dentro, como eu disse, do contexto no qual nós estamos inseridos. Muitas vezes Deus lhe colocou num contexto que só você tem acesso, e é lá que Ele quer que você seja luz, que você seja um instrumento dEle, que você seja usado por Ele. E enquanto você cuida daquilo que é de Deus, Ele vai cuidando daquilo que é seu. Enquanto você se entrega ao propósito de Deus, Ele vai direcionando, vai fortalecendo a tua vida e vai te capacitando. Deus se manifestou. Deus se manifesta muitas vezes através de pessoas simples, que estão dispostas a seguir a sua orientação. Eu me lembro de uma mulher que um dia ela recebeu uma palavra desafiadora, a fim de que ela precisava levar adiante o nome de Jesus, de que ela precisava levar adiante a palavra do Senhor, e ela vendia uns docinhos. E Deus deu uma estratégia, ela disse: Senhor, como é que eu posso evangelizar? E Deus deu uma estratégia, ela começou a solicitar a embalagem, que aquela embalagem que ela embrulhava os docinhos viesse com versículo bíblico. E ela fazia lá os docinhos e embrulhava os docinhos, e a pessoa que adquiria o docinho sempre lia ali um versículo, e a história diz que através dessa atitude, aquela mulher ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. É uma simples atitude, de um coração que está disposto a levar adiante o nome de Jesus, que Deus realiza o milagre. Talvez nessa noite você também está sendo desafiado por Deus, a fim de cumprir o seu propósito. De que forma, pastor? Peça direção ao Senhor, peça orientação ao Senhor. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. E a maneira que nós avançamos, a maneira que nós nos colocamos diante da sua presença, a maneira que nós despojamos o nosso coração, Deus começa a agir. Mas para que a ação de Deus seja completa, eu preciso estar disposto a dar um passo em direção à presença de Deus. E esse passo que eu tenho que dar em direção à presença de Deus precisa ser um passo firmado nele. Eu preciso tirar as sandálias dos meus pés. Eu preciso me despojar de todo e qualquer sentimento contrário ao propósito de Deus, para que assim eu me entregue à sua vontade e Deus venha agir através da minha vida. Moisés, naquele momento, ele foi desafiado por Deus e ele se dispôs a ouvir Deus, a ouvir a voz de Deus, a seguir a direção de Deus, e assim Deus o usou de forma grandiosa no meio de Israel. É dessa forma, querido, Deus nos convida a tirarmos a sandália dos nossos pés. Mas primeiro nós precisamos ouvir a voz dele. Você está disposto? Como é que tem sido a sua caminhada? Qual é a reflexão que eu faço dessa palavra para a minha vida hoje? Eu estou disposto a ouvir Deus? Quando Deus me chama, a sensibilidade no meu coração para entender que Deus está falando comigo. É possível que no decorrer da sua caminhada você já tenha se deparado com várias situações contraditórias na vida e diz assim: pastor, mas eu andei de um lado, eu andei para o outro, eu busquei aqui, eu busquei acolá e nada acontece. Mas Deus está falando contigo nessa noite. O que tem que acontecer começa por Ele. O que tem que acontecer na nossa vida começa por Deus, não começa por nós. O que tem que acontecer na nossa vida começa por Deus, no sentido de entendermos a sua voz e darmos um passo em direção a Ele. Mas é preciso seguir essa proposta. E somente quando seguimos essa proposta, nós passamos a viver verdadeiramente o melhor de Deus. Não é o melhor que nós criamos, nem a expectativa que nós criamos. Porque muitas vezes a expectativa do homem, ela vai se frustrar. Mas o propósito de Deus, ele nunca se frustra a respeito de nós. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu preciso estar ligado a Deus. Moisés precisava tirar as sandálias dos pés para experimentar algo novo.
Moisés precisava tirar as sandálias dos pés para se apresentar diante de Deus. Precisamos nos apresentar diante de Deus todos os dias e tirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Como eu disse, no decorrer dos anos, nós vamos, como um imã, nós vamos atraindo muitas coisas para a nossa vida. No decorrer dos anos, nós vamos atraindo, e de repente não há mais espaço para coisa alguma. É nessas horas que Deus chega e diz: filhinho, você precisa se desvencilhar de tudo isso, tirar a velha vida e receber uma nova vida, um renovo do Espírito, uma graça transformadora, renovadora, que é capaz de te impulsionar para uma vida completa em mim. Mas eu preciso me despojar, eu preciso me livrar de todas as amarras, de todo o peso, de tudo aquilo que muitas vezes acorrenta o coração, acorrenta o espírito e acorrenta a alma do homem. Tirar os argumentos humanos, porque muitas vezes também as pessoas estão cheias de argumentos humanos e deixam de experimentar o sobrenatural porque o seu coração é mecânico. Ele só acredita naquilo, é como Tomé, que estava com Jesus, viu milagres, viu maravilhas, mas ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, mesmo Jesus aparecendo a ele somente quando ele tocasse em Jesus. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Às vezes nós precisamos tirar os argumentos humanos. Moisés poderia ter argumentado com Deus, mas ele não ousou. Ele tirou as sandálias dos pés e entrou na presença de Deus. Isso mostra uma atitude de humildade. Porque uma atitude de humildade nos levará a tirarmos as sandálias dos nossos pés diante da presença de Deus. E somente aqueles que estão dispostos a fazer isso experimentarão e verão a glória do Senhor. A Bíblia diz que Moisés não ousou. O texto diz que Moisés não ousou olhar. Não te chegues para cá, tira os sapatos. E Moisés, a Bíblia diz, disse Deus se revelou a Moisés quando disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus estava dizendo: assim como eu agi na vida desses homens, eu sou poderoso para agir na tua vida também. Querido, e as mesmas palavras Deus nos diz hoje: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, eu sou o Deus de Moisés. Eu continuo o mesmo, apesar da dúvida do coração do homem, muitas vezes, querer tomar a frente. Eu preciso entender que há um Deus que continua no controle de todas as coisas. O céu não está em crise e nunca esteve em crise. Assim também aqueles que escutam a voz da glória de Deus, eles não estão em crise, porque eles estão em Cristo, e em Cristo o homem se torna uma nova criatura. O céu continua o mesmo, a glória de Deus continua descendo, e a presença do Altíssimo, ela continua alcançando homens e mulheres. A Bíblia diz que quando ouviu isso, Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele entendeu que havia ali um poder sobrenatural. Ele entendeu que havia ali uma ação maravilhosa da presença de Deus. E por isso ele encobriu o seu rosto. Somente quando tiramos as sandálias dos nossos pés e adentramos a presença de Deus, nós passamos a experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Mas para isso, eu preciso ter bastante humildade para dizer: Senhor, eu não sou digno, porque a glória e a honra e o louvor e a exaltação pertencem a Ti. Quem é o homem diante do Senhor? Quem é o homem diante do Senhor? Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tira as sandálias dos seus pés. Tira tudo aquilo que te afasta de Deus. Você precisa se despojar, você precisa se esvaziar, você precisa verdadeiramente deixar tudo de lado,
para que a presença de Deus possa ser marcante na sua vida. Precisamos todos os dias dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença, sem qualquer coisa que me atrapalhe de adentrar. Eu preciso estar na tua presença, limpo, com meu coração limpo, com a minha vida limpa, com meu espírito renovado. Dê um passo nessa noite, um passo de humildade, um passo de fé e um passo verdadeiramente de um coração que está disposto a experimentar a manifestação da glória de Deus. Ele nos chama para isso.